Oi, gente, boa noite. Todos aqueles que vão receber a palavra de Deus, que Deus abençoe e que essa palavra também dê muita direção para nossas vidas. Nós precisamos da direção do Senhor. Muitas vezes a gente comete coisas assim, sem consultar a Deus e toma atitudes erradas, né? E a palavra de Deus nos ilumina a nossa mente, direciona nossos passos, nosso caminho, amém? Deus abençoe, tenha uma boa noite e uma boa semana. Aqui eu vou falar em Samuel 2, no capítulo 9, a história de Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que era filho do rei Saul. Então Mefibosete era neto do rei Saul, tá? Então Mefibosete, ele era neto do rei, né? E aí passou um tempo, o rei Davi, né? Ele tinha sido ungido pelo profeta Samuel, né? Mas ainda não tinha sido coroado, né? E também o rei Davi, ele era muito amigo de Jonatas, que era o filho de Saul, né? Então, o Saul, ele soube que o rei Davi foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei, futuramente para ser coroado. Ele começou a perseguir Davi, começou a tentar contra a vida do rei Davi. Aí passaram os tempos muito difíceis, durante batalhas, de guerra. Tanto Jonas e o rei Saul foram para a guerra, né? E nesse tempo que o rei estava na guerra, tanto o rei Saul e o avô e o Jonas, Mefibosete ficava com uma ama, né? Era uma espécie de babá, mas assim, de cuidadora, né? De criança, né? Ela era responsável pela educação e cuidado com o Mefibosete, que ele tinha apenas 5 anos. Só que durante essa batalha, muito tempo eles estavam em guerra, ele morreu, tanto o rei Saul como Jonas, o seu filho, né? Então Mefibosete ficou sem pai, né? E sem o avô. Aí a ama soube da notícia, ela pegou o menino com medo de acontecer alguma coisa com a criança e saiu correndo muito rápido, acabou derrubando Mefibosete. E ele caiu e ele ficou aleijado dos 2 pés. História triste, né? É uma história bem triste. E aí Mefibosete vai para uma outra família e eles levam Mefibosete para uma terra chamada Lodebar. Todo mundo fala a terra do esquecimento, né? Então eles ficam um lugar distante, até a Lodebar, né? E Mefibosete, quer dizer, a gente vê essa história aqui, tanto o rei, que era o avô, né? O rei Saul, e tanto Jonas, que era o filho do rei Saul, né? Eles morreram na guerra, então a situação de Mefibosete ficou mais difícil ainda, né? Foi para uma outra família, vivendo numa humildade, numa simplicidade, não aquela regalia que ele tinha no rei, o tratamento, né? As mordomias, a riqueza, os bens, né? E aquilo que tudo ele aproveitava, desfrutava ali, né? Da posição da família dele e tudo. E a realidade foi outra, Mefibosete, né? Só que aí, passou um tempão, Davi foi coroado, né? Foi coroada, aquilo que o profeta de Samuel tinha falado, que ele ia ser coroado depois de um tempo, da morte do rei de Saul, ele foi coroado. Aí Davi resolve honrar alguém da família do rei Saul, né? Que mesmo sabendo que o Saul sempre tentou matar e perseguir ele, né? Mas ele como ele tinha autoridade de Deus, né? Também era um homem ungido de Deus, o rei Saul era, né? Então, e também filho de Jonas, que também era muito amigo de Davi. Davi resolve honrar um da casa de Saul, né? Só que aí ele pergunta para os servos dele se tinha alguém ali, né, que podia mostrar lealdade a Jonas, se tinha algum descendente ali a Jonas. Então chamaram o servo de Saul, que é o homem chamado Ziba, um servo de Saul chamado Ziba, para ele falar com Davi, né? Aí o rei perguntou a Ziba: ainda existe alguém da casa de Saul para mostrar lealdade a Deus? Se existe alguém ainda? Aí Ziba respondeu: sim, é o filho de Jonas. Ele completou, ele é filho de Jonas, ele falou. E ele completou: ele é um aleijado de 2 pés. Olha só, já a pessoa falando, né? Então aí você vê a crítica, ele nem precisava completar, né? Mas ele quis detalhar, né? Então Davi mandou os servos ir lá buscar Jonas na terra de Lodebar, buscar Mefibosete. E quando Mefibosete chegou, o rei, claro, deve ter ficado assustado, né?
Aí o rei Davi falou, não tenha medo, eu tenho grande amizade, eu tinha uma grande amizade com teu pai, né? E por isso eu vou tratar com bondade, falou para a amizade, e vou devolver para você todas as terras do rei que era do seu avô, o rei Saul. E você vai comer todo dia na minha mesa. Olha o lugar de honra que o rei colocou. E o Mefibosete disse ao rei, quem sou eu? Olha só que humildade. Quem sou eu para sentar na mesa do meu rei, né? Merecer tanta bondade sentar na mesa do rei. Aí o rei Davi estava... Mas só que a gente via também, durante essa passagem que o rei Davi foi buscar Mefibosete, só que o rei Davi não estava no momento de bom na história ali. Ele estava numa situação complicada com o filho dele. Era uma disputa de poder ali e o filho estava tentando matar o pai. Estava conspirando contra matar o pai, para ficar com o reinado. Aí Davi foge, e nesse período dele fugir, ele ficou um tempo lá nas montanhas, aí Ziba ele vai atrás lá do rei, o servo Ziba vai, para levar alguma coisa, carregando um jumentinho, 2 jumentinhos, alimentos, pães e vinho para o rei, né? Mas aí, então, Davi perguntou a Ziba, né, tinha atrás, por que trouxe aquelas coisas, né? Perguntou para Ziba, né? Aí o Ziba falou, são para o meu rei, para a sua família. Davi perguntou, aonde está Mefibosete? Ele perguntou, né? Aí Ziba diz, ele tinha ficado em Jerusalém, né? E na verdade Ziba mentiu, né? E nessa passagem vai ver que Ziba mentiu. Mefibosete ficou porque estava querendo ficar com o reino do seu avô, né? Quer dizer, ele estava com o olho grande, tomar o reinado, ficar com as coisas do rei, né? Do avô dele, de Saul, né? Na verdade, nada disso. É a história de Mefibosete para tentar fazer com que Davi perdesse a confiança. Aí Davi, naquele momento, tomou a decisão, né? Falou, então, você vai ficar todas as terras que eu dei para... As propriedades que eu dei para o Mefibosete, agora tudo é teu, né? Então tá. Aí o rei, né? E aí Ziba ficou muito feliz, claro, né? Depois Absalão ele vai ser morto mais pra frente. Ele morre, claro que Davi fica muito triste, uma notícia que mataram ele, o filho dele, quer dizer, ele não foi morto, né? No combate ali tudo. E aí ele pega e passa um tempo e ele retorna. Quando ele retorna, Mefibosete vai para a presença do rei para conversar com o rei. Ele soube que o rei chegou. Assim que o rei chegou, ele foi falar com o rei, né? Passou um tempo ele foi falar com o rei. Então o José estava lá fora do palácio e ele não, nesse tempo que o rei estava fora do palácio, Mefibosete não lavou os seus pés, nem a sua roupa e nem aparou a sua barba. Ele ficou do meu jeito. Desde o dia que o rei tinha partido até o dia que ele retornar. Isso significava uma questão de respeito, né, autoridade, né, lealdade ao rei, né? Então o rei já percebeu. Então Davi perguntou, por que você não ficou comigo esse tempo lá, né? Então Mefibosete respondeu, meu rei, meu senhor, como sou aleijado, eu mandei Ziba selar meu jumento para pudesse te acompanhar, mas o seu servo me enganou, olha só. E o senhor, meu rei, é muito bondoso. Os meus descendentes do meu avô não mereciam nada do Senhor. Olha só que humildade, ele conhecendo, né? Que nem eles merecia a lealdade e a bondade do rei Davi. E o Senhor me deu um lugar na tua mesa. Olha que honra, é verdade, olha que honra, né? Eu não tenho direito para te pedir nada, glória a Deus, olha que palavra, né? Se ele já deu um lugar de honra na mesa dele, não tinha que pedir nada. Aí Davi viu que ele estava falando a verdade pela humildade, ele abriu o coração dele, sentiu, e aí o Davi tomou uma decisão. Você e Ziba irão dividir a propriedade, a herança lá, a propriedade, né? Mas Mefibosete respondeu a ele, pode deixar tudo para ele, olha que humildade, eu abro mão da minha parte, falou assim. E Mefibosete completou ainda, é importante que o meu senhor, chegou em segurança em casa, olha só. Ele estava mais preocupado, a humildade, sabe, o coração dele, né, voltada para as coisas que é mais importante, porque ele sentia, né, em Davi a presença de Deus, né, e Davi era ungido do Senhor, então ele valorizou a presença, né, as coisas materiais ele não se importou, ele se importou com a presença, a segurança do rei, né. Então, a gente vê aqui nessa passagem, e ele foi fiel ao rei até a morte, viu, a história. O
O que a gente aprende nessa palavra de Deus aqui, o Senhor nos ensina através dessa passagem bíblica? Que a gente vê que, mesmo diante de tudo que ele tinha antes, né, a regalia do reinado, né, o nome, né, que era muito forte, né, o respeito também, você pode ver que Davi respeitou, né, a autoridade de Saul, né, a descendência, que a gente foi chamar o filho de Jonas, a gente vê que havia um respeito, né, não é porque aquele rei foi ruim lá, mas assim, porque ele foi uma pessoa que a família lembravam dele, honravam eles, né? Então ele resolveu honrar alguém da casa de Saul, né? Que no caso foi Mefibosete, mesmo ele tendo a sua deficiência, porque o acidente, né, que aconteceu ocorrido, o rei aceitou ele daquele jeito e resolveu abençoar e dar um lugar de honra. Então a gente pode entender, a gente sempre vê nas pregações que Davi, Mefibosete, estava na terra do esquecimento, né? Quer dizer, imaginam, quando você tem uma pessoa que tem uma dificuldade, né, uma deficiência hoje, uma dificuldade, né, da vida, de financeira, seja qual, todo mundo olha para aquela pessoa e fala, essa daí nunca vai sair desse lugar. É a primeira coisa que a pessoa fala. A vida vai ser sempre assim, mas não vai não, porque Deus vai colocar alguém para lembrar de você. Então a gente pode dizer que nós vamos sentar na mesa de alguém, Deus vai dar um lugar preparado, lugar de honra. E olha que Deus falou isso em Isaías hoje, né? A gente viu, acho que foi Isaías 56, 2, que Deus fala assim, amplia o lugar da tua tenda e firma as tuas estacas. Quer dizer que Deus vai colocar você no lugar, uma posição que o lugar vai ser pequeno para você, tão grande que Deus vai colocar na sua vida. É a mesma coisa que a palavra de Deus aqui, né? Olha só o direcionamento da palavra. Então Deus falou assim em Isaías 54, eu acho que não foi hoje, se não me engano, foi de manhã, né? E versículo 2, né? Que Deus fala que amplia o lugar da tua tenda, né? E firma as tendas, né? E a tenda e afirma as tuas estacas. Por quê? O lugar que Deus vai colocar a pessoa de honra é um lugar tão grande, então, é um lugar de prestígio, é um lugar de destaque, é um lugar que não vai, o espaço vai ser pequeno, né? As cortinas da tua habitação vai ser pequeno, né? Quer dizer, Deus é Deus, não é nós, é Ele que faz, porque é Ele aqui quem fez isso aqui foi Deus. Foi Deus que resolveu abençoar a casa de Saul, né? Então fez com que tocasse o coração de Davi para que ele abençoasse um da casa de Saul, que no caso estava excluído na terra de Lodebar, o Mefibosete, mas só que teve muito mais do que isso ainda. Não foi a questão do dinheiro aqui, não foi a questão da propriedade, foi a questão do coração de Mefibosete. Ele não era, ele podia ter deficiência, mas ele era uma pessoa que não ele valorizava os seus princípios, né? Ele não se vendia pelas coisas, ele não se deixava se levar pela posição, não. Ele continuava humilde de coração. Ele sabia o lugar dele, sabia o valor que ele tinha também, mas mesmo assim ele não se aproveitou da situação. Ele continuou sendo o mesmo. Olha que coisa linda, né? É isso que é importante, que não é porque Deus vai dar um lugar de honra, você não pode se aproveitar da sua coisa. E vai vir gente, com certeza. A gente viu o caso de Ziba aqui, nessa passagem, que Ziba se aproveitou da fragilidade dele, né? Porque como ele não podia andar, né? Ele se aproveitou. Vai ter pessoas também, não pense que um dia que Deus vai te honrar, vai chamar alguém para te honrar, você vai ter um posicionamento na vida, um lugar que Deus vai colocar, vai ter gente que vai te perseguir, vai tentar te fazer você parar, desistir, mas você tem que entender quem colocou você lá, é Deus. Deus colocou você lá para se manter do jeito que você é, não é para você mudar, não. A gente vê muito hoje em dia, né? Olha só, olha para a internet, você vê, basta uma pessoa fazer um sucesso, ela já não é mais a mesma, né? Basta um pastor aparecer muito na internet, aí já não é mais o mesmo, muda. Deus não quer que nós mudamos a nossa essência, não se venda pelas coisas do mundo, não se gurie, né? Tudo que nós fazemos aqui é para a honra e da glória do nome dele ser exaltado. Aqui nada é nosso, é tudo dele, para ele e para ele, é para a vontade dele. Nós temos que entender isso, irmãos e irmãs, né? E Mefibosete tinha uma história que mostra a humildade, né? Que coração, né? O coração dele falava mais alto, né? E a preocupação dele, aqui a gente vê, quando Davi voltou, ele se manteve fiel ao rei. Ele não traiu o rei, né? Mefibosete
mostrar para o rei que ele tinha traído. Não, ele inventou aquilo porque ele estava de olho na herança. Mas Mefibosete continuou firme ao rei. Aí a felicidade dele do rei retornar, né, em segurança, né, porque o Davi representava ali, Deus colocou ele ali, ungido do Senhor, né, a presença de Deus, né. Então, como Deus ele não quer que nós se vendemos pelas coisas e não se fique se achando demais, né. E quando Deus honrar nós, colocar nós uma posição, aquela posição que nós estivermos é para nós continuar sendo como que a gente é. É para, em vez de nós se achar, é para a gente ajudar as pessoas, né? Ter a oportunidade de ajudar. E sempre falar assim, se eu estou aqui, eu nem mereço. Na verdade, nós não merecemos, né? É Deus que colocou aqui, porque tudo é para honra e glória do nome dele, né? Amém? E Mefibosete, assim, ele estava esquecido, né? Mas o rei mandou chamar. Olha só, o rei mandou chamar para sentar na mesa do rei, lugar de honra. Então, às vezes, também muitas pessoas vão estar esquecidas, perseguidas, né? Largadas, abandonadas, mas o rei, ele vai mandar chamar. E quem é o rei? É o Senhor Deus, Rei dos Exércitos, Senhor dos Exércitos e nosso Rei, o Pai. Toda a glória ao Senhor. Então, é Ele que vai nos dar lugar de honra, né? É Ele que vai colocar nós. E olha como Ele fala que amplia o lugar das tuas tendas, as cortinas das tuas habitações e firma as tuas estacas. Significa que Deus tem algo muito grande na vida de todos nós. Só que nós temos que confiar, crer, obedecer a palavra de Deus e guardar o mandamento de Deus, porque Deus vai fazer grandes coisas no meio do povo. Nós temos que crer na palavra de Deus, né? A vontade dele, ele falou, o controle está na mão dele, tudo que acontece é por obra dele, não é nossa não, nós não somos merecedores de nada não, nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Tudo é ele que faz pela vontade, é o que lhe agrada a ele. Então nós não temos pensar, porque eu faço, sabe, eu ajudo meu irmão, sou boa. Nada disso, não é por isso. É a vontade de Deus, né? Então ele vai fazer grandes coisas porque ele quer fazer. Ele quer mostrar para o povo que quem manda é ele. Tudo dando o controle dele, não é do homem não. Não pode controlar aí a economia, tentar, mesmo assim, ele sempre sabe que está subindo, está descendo. Mas Deus não, está no controle de tudo. É Ele que manda. Quem dá a última palavra é Ele, né? E Mefibosete nos ensina assim que não é porque você está excluído, abandonado, largado, que Deus te esqueceu, não. Não, é a mesma coisa que você ficar um tempo lá no deserto, né? No deserto a gente fica aquele tempo lá, parece que as coisas não acontecem, mas Deus está contigo lá, né? Está te preparando para coisas maiores. É o caso de Mefibosete, ele passou um momento difícil, ele tem uma situação difícil na vida dele, né? A situação não foi fácil para ele. Imagina, ele era filho neto do rei Saul. Ele tinha um pai também filho do rei, ficou numa situação humilde, passando aquilo, né? Estava vivendo aquela situação, se aleijado naquele tempo, era muito mais difícil do que hoje ainda, né? Com certeza. Né? E preconceito também, tinha muito isso. Aliás, tem, mas hoje nem tanto como era antes, né? E hoje tem muitos recursos, né? Então, antigamente não tinha. Então, imagina como foi difícil para ele nesse tempo, né? E o rei chamar para sentar na mesa do rei, que honra uma pessoa, né? Significa que essa pessoa é Deus, né? Você pode ver que é Deus ali. Então, usou o rei Davi para honrar, né, aquela pessoa. Mas porque Deus sabia que Mefibosete tinha um coração bom, né? Ele não brigou, não falou mal de Ziba, não. Ele só se defendeu, cara. O Davi pediu uma explicação, mas ele mesmo assim abriu mão, né? Ele viu que Ziba precisava mais do que ele, o que ele já tinha, nossa, que Deus deu para ele, já tinha tudo, né? Ele tinha a presença ali, sentar na mesa do rei. Olha, viver ali na presença do rei, né? No caso do rei Davi, mas sabendo que era o Senhor que estava presente ali e foi fiel até o fim. E isso era uma honra para ele, né? Com glória. Então nós temos que entender que Deus, ele é tremendo, né? O que ele faz, ninguém vai explicar, né? A gente tem essa mania de julgar muito, né? Falar isso, aquilo, mas Deus está no controle. Tudo acontece. Então quando está passando uma situação difícil, às vezes as pessoas olham para você, não vê nada em você. Nem dão nada por você, fala mal de você, jogam-se contra você, te perseguem você, porque
porque acha que você não vai dar em nada ali, você não vai sair não. Olha que tem muita gente que vai ficar sem entender e ainda vai falar ainda, meu Deus, como aquela pessoa chegou onde chegou? Olha pro céu lá, ó glória, dá um glória a Deus ali, santo, 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 quem é? O Senhor, né? É nesse momento que quando as pessoas te xingam, te insultam, te perseguem, aí é esse momento que Deus está ali, ó, só está vendo o que está acontecendo, né? Deus só está olhando o que estão fazendo contigo, mas na hora certa Ele vai honrar você, na frente de todos aqueles. Mas Ele vai honrar você porque você é merecedor e para você ficar, olha, Deus fez e eu fiz. Não é para você fazer isso, é para você botar o joelho no chão e agradecer a Deus. Se eu estou aqui é porque Deus me pôs aqui. Eu agradeço a Deus e continua sendo você mesmo. Não mude por causa das coisas, não. Não se venda pelo dinheiro. Não se glorice. Ah, porque eu sou. Não, eu sou é só Deus. Eu sou Ele, eu sou. Nós não somos nada, né? Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E o José fez a vontade de Deus, né? Ele continuou firme na fé, continuou perseverante, ele acreditou, confiou em Deus. E quando o rei voltou, ele se explicou, e o Davi perdoou, e viu que ele estava falando a verdade. Ele ainda abriu mão daquilo que Davi deu para ele, porque para ele, o Davi, o mais importante, a alegria é o Davi ter retornado, e ter perdoado e estar na mesa do rei, né? Isso que era coisa mais, a presença do rei ali, né, com ele. E é isso que Deus quer de nós. Mas valorize a presença de Deus, viu? Nós temos que valorizar, não as coisas do mundo, né? Não se venda pelas coisas do mundo. Não se venda por... E não se deixe levar por fala das pessoas do mundo. Ouça o que Deus está falando no seu coração. É Ele que está te guiando, te direcionando para algo muito grande nas nossas vidas, amém? Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus. Tenha uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. E Mefibosete é uma história assim, muito bonita. Particularmente eu acho maravilhosa essa história, essa palavra que Deus nos ensina que às vezes as pessoas veem uma pessoa humilde, né, ali na vidinha, não dão nada, né, por causa de Mefibosete, né, a situação que ele passou, é aí que ele se engana, né, aí que você vê o poder de Deus ali, né, glória a Deus, que Deus ele faz o extraordinário, ele pega esses pequenininhos que ninguém dá nada, ele faz, ó, grande que nem Davi, o rei Davi, amém? Deus abençoe, fique com Deus, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia.